É isso, meu povo. Boa noite a todos. Estão entrando aí, ó. Beleza? A gente vai estar fazendo hoje aí um aulão sobre branding, né? Gestão de marcas. Vou estar convidando aqui meu amigo, que vai estar participando hoje aí com a gente, né? Vamos fazer essa aula aí hoje ser espetacular para vocês, beleza? Deixa eu chamar ele aqui. Silva Carnes aí, ó. Seja bem-vindo, irmão. Tamo junto. Se vocês quiserem deixar já alguma pergunta aí, só deixar, beleza? Opa, E aí, meu amigo, tudo bem? beleza? Fala aí, beleza. Tranquilo? Show de bola. O som aí tá legal? Show, aqui pra mim tá bom. Pra você tá bom aí? Aqui também tá bom. Tá show. Ó, Vamos às perguntar aqui vezes... se todo mundo tá ouvindo. Se tiver, acho que tem mais quem aqui? Acho que tem mais uma pessoa, né? Isso. Ó, às vezes Ah, eu vou estar olhando aqui pro lado, mas é por causa do script, né? Da parada. Então, tá, beleza. beleza? Fechou. Então, cara, vamos começar já para não perder tempo. Se apresenta aí, mano. Fala um pouco de você, como tu conheceu a área, quem é o Davi. Perfeito. Gente, então, comecei no marketing desde 2017, ou seja, mais de 4 anos aí atuando nessa parte do marketing. Comecei como designer na época, aí que eu fui passando o tempo, comecei a conhecer a parte ali de social media, e hoje em dia eu estou mais ativo, né, nessa parte justamente do branding, que é a gestão de marca, ou justamente em transmitir essa gestão de marca através do social media, né, através do conteúdo ali que vai ser abordado nas redes. E hoje em dia realmente eu estou misturado aí, eu já fui responsável por crescimento de algumas empresas, né, de pequeno e médio porte, consegui estar desenvolvendo aí, tanto por fora quanto em trabalhos com minha agência também, e todos voltados para esse mesmo nicho, que é justamente de branding e de social media. E hoje estou inserido nessa parte de estrategista de branding, né, estrategista digital aí nessa parte de social media, e é uma área onde que realmente eu me encontrei. Legal, mano, legal. Então, vamos começar, né? Falando justamente daquilo que é o assunto de hoje, né, mano? Cara, o que que é branding aí pra você? Acho que é legal Cara, essa mim, definição aí. uma definição de branding para mim, né? O branding para mim, ele é justamente, acredito que a percepção das coisas. Assim que eu tive o primeiro contato com o branding, foi muito o ponto de como que eu percebi a marca, né? Como que isso sempre me chamou a atenção, como que as marcas se posicionavam, mas eu acho que eu nunca tinha um nome específico para isso. E assim que eu tive esse primeiro contato com o brand, assim, num estudo mais amplo, eu consegui perceber onde que as marcas realmente elas têm, aquilo que elas transmitem para a gente em termos de percepção, aquilo que a gente consegue entender da marca é realmente proposital, é algo intencional que as marcas fazem. Então, o branding, para mim, acredito que é muita questão de gerar valor, né? Muita questão de percepção, o modo como a gente percebe as marcas e o modo com que essas marcas elas conseguem agregar valor para a gente, sabe? Eu acredito que o branding, para mim, seria isso. Legal. E tu acha que tem diferença, mano, entre brand e marketing? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que sim, porque o marketing a gente consegue perceber que é muito o ponto, o satisfazer de desejos, né? Então, marketing, o Felipe Kotler aí já ensinou pra gente que marketing é justamente satisfação de desejo. O brand, ele é como se fosse aquilo que tá faltando ali, como se fosse uma espécie de cereja do bolo para poder agregar valor a essa satisfação de desejo. Então, se a gente vende produto, se a gente vai tentar vender algum produto, a gente precisa agregar valor a esse produto, e esse agregar de valor é o brand. É o que a gente vai fazer para poder agregar nessa venda. Legal.
Entrou aí, Daniel. Boa noite. Boa Fala noite, aí, Daniel. tudo bem? Pastorzão aí, tá acompanhando a gente aqui lá de Minas, diretamente de Minas, terra do queijo. Que legal. Tinha, tá nacional essa live, Tá né? nacional, tá nacional. Cara, Estados. você falou algo interessante, né? Você falou sobre marca, né? Eu acho que é legal também a gente trazer essa questão de, cara, por que as marcas hoje são importantes? Por que que as marcas são importantes? E algumas pessoas justamente abordam esse ponto, né? Que acredito que é justamente se tudo é marca, né? Se realmente tudo está ligado, intimamente ligado à marca. Realmente é uma marca, aquilo que a pessoa está fazendo. Eu particularmente acredito que tudo é marca, assim, mas e tudo, e como a gente conversou aqui, né, o brand ele meio que vai ser essa cereja do bolo para essa marca. Então, as pessoas demoraram meio que para reconhecer um pouco. Quem gosta aí de estudar um pouquinho do marketing vai saber que David Acker, né, ele vai mencionar lá que as marcas elas passaram a ser ativos, ou seja, as marcas saíram de uma coisa estagnada para justamente ser um ativo de marca, fazendo parte das estratégias no marketing, estratégias de negócio. Então, eu acredito muito que inserido nisso, né, as marcas elas têm esse poder de ser um ativo. Então, as marcas são importantes quando nós entendemos que as marcas são ativos. A gente entende que a marca realmente ela tem essa potência de, de fazer a venda, de gerar valor para os consumidores. Então, tudo isso eu acredito que a marca ela se torna importante quando ela consegue entender essa característica, esse elemento, né? Maneiro. E é interessante isso, né? E, cara, tudo pode ter marca hoje, na tua opinião? Tudo pode ter marca? Eu acredito que sim. Como a gente conversou, tipo assim, meio que tudo é marca, né? O ponto não é nem as pessoas serem ou colocarem uma marca no negócio, mas o ponto é justamente a pessoa entender da marca dela como ativo. Eu acredito que quando a pessoa não entende isso, cara, aí ela vai longe. Se a pessoa entende, por exemplo, vamos ser prático, né? Para quem entrou aí, para o Daniel, imagina o seguinte, cara, que você tem um negócio ali que você precisa fazer o Instagram, você precisa posicionar sua marca ali no mundo online. Como é que você vai posicionar a sua marca nesse mundo? Né? Como é que você vai fazer? A sua marca já existe fora desse mundo, só que aí você precisa colocá-la nesse mundo. Então, o brand ele vai ser isso, ele vai te ajudar ali a colocar a sua marca como ativo. De que modo? Poxa, você precisa dar vida a essa marca. Você precisa colocar uma vida ali. Você tem um negócio, sei lá, de vender açaí. Vamos dar um exemplo. O que você vai vender não vai ser só açaí. Né? O que você vai vender vai ser os benefícios emocionais, às vezes os momentos que as pessoas vão estar juntos ao tomar aquele açaí. E tudo isso vai ser vendido ali no combo com o açaí, não é apenas o produto. Então, vamos supor que você vai formar ali o Instagram. O que vai ser como prático ali para você? Cara, tornar a sua marca viva, né? Tornar a sua marca como um ativo, tornar realmente a sua marca relevante. Você fez a pergunta agora, eu não sei se eu respondi ou se eu fugi um pouco. É isso. Não, acho que é isso mesmo. Olha o Dudu aí, ó. E aí, Dudu, boa noite. Beleza? Falei, E aí? beleza? Então, cara, você trouxe nessa questão de já um pouco avançada, né, de posicionamento que a gente vai falar também. Se tudo pode ter marca, né, até as pessoas, né, elas acabam se tornando uma própria marca também, né? Quem vai abordar isso é o Arthur Bender, né? Ele vai falar Sim. que personal branding, ele traz essa questão da pessoa, né, como marca também, né? Não só empresas, mas Uhum. a própria pessoa, né? A gente está aqui e a gente acaba sendo também um tipo de marca, onde a gente está Perfeito. gerando ali algum de valor. Um E tipo de valor. na tua opinião, Davi, o que o brand de fato ajuda uma marca?
Cara, como a gente conversou, eu acredito muito que o branding ele tem como pilar, né, agregar valor. Quando eu tava, já pensei sobre isso anteriormente, pensando sobre isso, eu falei assim, cara, como que a gente consegue, sei lá, dar um exemplo, né? Então, por exemplo, só como exemplo aqui, eu tô com uma caneca, aí gosto às vezes de ilustrar. Aí vamos supor que, sei lá, essa caneca custa R$ 20. O branding ele vai fazer com que essa caneca ela custe R$ 30 pelo agregar de valor que ela tem. Então, não é necessariamente a questão só do preço que o branding ele ajuda, mas é como que ele realmente agrega valor, de modo com que as pessoas elas conseguem ter essa percepção, né? Como exemplo, a própria Apple, né, que constantemente as pessoas até brincam, a Apple mudou só o design, só mexeu ali na câmera, só fez isso aqui, coisa básica. Mas a questão não é o básico que ela fez, a questão é como que ela já gerou valor para o público, de modo com que essas coisas meio que realmente já as pessoas não deixam de comprar por esses detalhes, mas é o valor que ela gerou para o público. Então, realmente, o brand, né, para que o brand serve? Ele serve justamente para poder agregar valor, trazer valor à marca, trazer valor ao que você quer vender, de modo com que você não precise ficar tornando muito barato, sabe? Eu estava contar uma experiência aqui, eu tenho uma cliente de inglês, já faz até um tempo, já no início de 2022, eu comecei com ela, e assim que a gente começou, existia um ponto muito forte que era a questão do valor. Ela vendia um valor intermediário ali, não era nem muito caro, nem muito barato. Mas ela começou a sentir muita necessidade de ficar fazendo desconto. Aí, na época, a gente conversou um pouco, a gente marcou uma reunião, fiz um rebrand ali com ela. E aí a gente começou a colocar, poxa, qual vai ser o diferencial dessa escola de inglês para que não fique sendo necessário ter que ficar barateando o tempo todo. Porque chega uma hora que a pessoa não vende, né? A gente sabe disso. Chega uma hora, você imagina se a gente fica o tempo todo colocando lá embaixo o nosso produto. Ele não chega uma hora que ele não vende. Então, a gente conversando, eu comecei a entender esses pontos com ela. Poxa, como é que a gente ressalta o diferencial? O diferencial ele vai ser a qualidade, o diferencial ele vai ser as aulas seriam online também. E nisso que a gente começou a ressaltar isso, tanto no conteúdo quanto no design ali, a gente começou a perceber um crescimento grande, né? Hoje em dia a gente teve acho que mais de 4 mil seguidores lá no Instagram, pessoas que começaram a acessar. Então realmente foi um benefício, né? Uma coisa, um resultado que aconteceu quando a gente passou a definir esses pontos, quando a gente passou a definir que a marca ela teria um diferencial que não precisaria, teria um valor que não precisaria só ficar abaixando o preço. A marca tem valor e faz jus, né? Então o brand eu acredito que é muito disso. É muito agregar valor à marca, sabe? Acaba que no brand também, né, a gente acaba trazendo isso que você está falando, né? A questão da proposta da marca. Sim. Tanto em questão de posicionamento, né? Quanto questão de como a marca vai se apresentar. A gente tem um exemplo claro aí, que é as pastas de dentes, né? O creme dental, né? Uhum. A gente tem aí a Close-Up, tem aí a Colgate, tem mais qual? O Oral-B, né? E cada uma delas tem o mesmo produto, basicamente, mas cada uma delas se posiciona de uma forma diferente, né? Por exemplo, você vê a proposta de marca da Close-Up, nos comerciais, né? Ele traz aquela questão de a marca número 1 em recomendação dos dentistas, né? E aí você tem também a questão... Não, perdão, confundi. A Colgate, né, que traz essa questão da recomendação número 1 dos dentistas. E a Close-Up traz a proposta de marca, né, diferente. Ela já aborda a questão de refrescância, né, daquilo que o produto dela traz como benefício, né? Então, Perfeito. a gente vê que é mais a questão também de enfatizar o brand, né? Ele tem essa estratégia de enfatizar o benefício que a marca traz, né? A Close-Up, né, ela traz quanto mais perto, melhor. Ou seja, é a questão da refrescância, que a pessoa não vai ter receio de chegar próximo a outra, né? E tá com mau hálito. Agora tem a Oral-B também, né? A Oral-B, ela fala assim,
desenvolvida junto com os dentistas para uma melhor saúde bucal, né? Então, assim, posicionamentos diferentes do mesmo produto, né? Uma foca Sim, no câncer, outra foca na saúde, né? E sim, outra também foca no clareamento. Olha que doideira. perfeito, perfeito. Mesmo produto conseguindo diferenciar as coisas, né, tudo. Eu queria pedir aqui para a galera deixar aí um comentário a respeito disso, colocar de repente um emoji, ou até mesmo uma pergunta, se tiver alguma pergunta, né? Que a gente vai conversando aqui, às vezes a gente acha que tá dando para entender, enfim, mas aí se você tiver alguma pergunta, aí você pode mandar que a gente vai te responder também. Beleza? Então a gente Tá a gente aí. já deu uma avançada aí, né, na questão de diferenciar um pouco, né, o brand com marca, né? O brand ele Sim, vai trazer muita questão do que a marca é, né? E o marketing vai trazer muita ideia do que a marca faz, perfeito. Sim, né? Então vamos realmente. começar, né? Olha o Tavares aí. Tavares está entrando também, ó. Seja bem-vindo. Beleza, Tavares. Então, Davi, como a gente mantém uma marca forte, né, quando se tem muitos concorrentes? Perfeito. Até um ponto, como a gente falou aqui, né? Você falou assim, poxa, a Oral-B tem um posicionamento, a Colgate tem um posicionamento, tem todos o mesmo produto, né? Mas você vê posicionamentos diferentes. A gente consegue perceber, pegando um gancho como esse exemplo que você deu do concorrente, da Colgate, que ela traz uma ideia de autoridade. Ela traz uma ideia de que, poxa, se não me engano, é a Colgate que tem o número um do dentista, não é isso? Isso. É. Perfeito. Então, a Colgate traz essa ideia de autoridade. Então, é o mesmo produto, né? A pasta de dente. Só que ela traz uma ideia ali, poxa, autoridade, a número um, né? Então, qual é o primeiro passo, né? Para quem está começando o negócio, Tavares que entrou aí, que está vendendo aí seu serviço de design, enfim. Perante tantos concorrentes que a gente tem, como que a gente vai trazer um posicionamento de brand, que nem o Gabriel perguntou. A gente vai trazer através do nosso diferencial. Qual vai ser o nosso diferencial? Vai definir esse diferencial. Esse diferencial a gente vai martelar a todo custo, né? E é claro que vale lembrar que para tudo, né? Assim, a gente está dando algumas dicas aqui, muitas coisas que a gente está falando, mas é importante com que isso haja uma supervisão de um consultor, de alguém que esteja especialista na área. Então, caso você já esteja começando o negócio também, pode entrar em contato comigo, também o Gabriel. Ele tem até um e-book, né? Que mostra para você ali como você criar estratégias melhor para o seu negócio. Então, acessa aí, que isso vai fazer muito sentido para você. Mas o primeiro passo seria justamente você identificar o diferencial da marca, né? Tem muitos concorrentes, tem pessoas que falam que vendem aquilo que você vende. Então, o que é mais forte de você, assim como a Colgate ela fez? O que realmente é, é, é o que? Autoridade? Você vai ser o número um no ramo de barbeiro, vamos por exemplo, né? A pessoa construiu ali uma barbearia. Tá bom, mas como é que ela vai se destacar em outras barbearias? Vai ser o quê? A qualidade do corte? Vai ser o quê? O atendimento? Vai ser a pessoa chegar lá e ter uma experiência, que é o que a gente vai chamar ali, né, da experiência do cliente, experiência do consumidor. Então, ele vai chegar, ele vai ter, sei lá, um atendimento diferenciado, vai ter aquelas cervejas, enfim, cada um tem as suas especificações, mas justamente trazer essa ideia, né? Qual vai ser o diferencial? Isso vai posicionar a marca da pessoa firmemente ali no branding, conforme for passando o tempo. Eu Legal. acredito. Você falou até um outro mercado, né, que é grande, é gigante, e até o David Ark, ele traz no relevância de marca, né, a questão do Isso. mercado de cervejaria, né? É uma guerra gigante. A gente vê, por exemplo, uma Brahma da vida aqui no Brasil, competindo com a Skol. Você vê Sim. alguns logos ali, por exemplo, para mim, um da Skol é o mais marcante, né? Que é de ser Desce, ali é uma declaração ali de posicionamento que a gente, né? Que aí a gente é vai, verdade. né, numa outra questão, que todo posicionamento ele tem que trazer essa questão de percepção da marca. Ou seja, Perfeito. percepção vai falar da questão de lembrança, né? Da questão Sim,
o quanto a marca é lembrada pelos clientes ou pelas pessoas, né? Sim, perfeito, é isso aí. Realmente, então, assim como o Gabriel falou aqui, para quem entrou agora, acho que o Alan entrou aí agora também. Bem-vindo, Alan. Então, justamente a questão do diferencial, né, que você comentou agora, isso é muito importante, por quê? Porque realmente a marca, né, essa questão do diferencial, como se diferenciar, vai ser o que vai trazer justamente relevância. E assim, com o passar do tempo, a gente começa a perceber que as pessoas elas vão começar a se lembrar não só vagamente do seu produto, mas elas vão associar a cor, às vezes, a um logotipo, a um símbolo, sabe? Uma coisa simples, às vezes, ali que a gente deixou a você, né? Então vai passar o tempo, até pegando como gancho essa questão da barbearia, vai passar o tempo, a pessoa talvez associe, poxa, cara, aquela barbearia é diferente porque ela conseguiu deixar uma experiência boa para mim de atendimento. Então, essas coisas que a gente vai deixando, né, como se fosse realmente uma trilha ali para a pessoa, do atendimento, deixando um diferencial do atendimento, a qualidade de serviço, tudo isso, quando chega lá na frente, a pessoa começa a se lembrar de você e associar você à qualidade, associar você ao bom serviço. Né? Isso é o papel do branding. Existe um termo que é share of mind, que é como que a percepção na cabeça do consumidor, né? Então, como que o cara ele lembra ali, tem um pedacinho da cabeça dele que está guardado no seu negócio, está guardado aquilo que você fez. Então, muito essa ideia mesmo. Então, pô, trouxe até um termo aí, né? Classudo, né? Técnico. Mas, cara, uma coisa também interessante, né, Davi, é a questão de que, cara, quando a gente começa a entender um pouco de brand, de gestão da marca, né, a gente começa a ver que, cara, mesmo no mercado onde você tem muitos concorrentes, cara, não é questão do produto ser melhor. Ah, meu produto é melhor do que isso. A questão é ser diferente, que é onde também o livro Relevância de Marca, do David Ark, vai trazer, né? Não é, a questão do mercado não é ser o melhor, é ser diferente. O quanto você consegue ser diferente. Você deu o exemplo aí de uma barbearia. Vamos trazer para o prático, né? Como que uma barbearia pode se diferenciar das outras barbearias que existem ali naquele mesmo, sei lá, naquela mesma rua. Vamos dizer que numa rua tem 5 barbearias. Como que aquela barbearia que quer se posicionar, né, como uma barbearia, né, de fato, como ela pode se diferenciar, né, das outras? Cara, trazendo para o prático, né? Primeiro, assim, não tem como a gente trazer um diferencial, tudo meio que está interligado nessa questão do brand, né? Então, quando a gente vai falar de barbearia, poxa, define em você, né? Olha um pouco para dentro, quem estiver assistindo a live aí, que quer pegar como gancho esse exemplo para poder levar para o seu negócio, cara, define para você qual o propósito da barbearia, né? Qual a missão da barbearia, que com isso você vai conseguir definir, né, o propósito, a missão, os valores da barbearia. Então, tudo isso, né, baseado ali no que você quer oferecer, poxa, vamos supor, quero oferecer um corte com atendimento diferenciado, quero oferecer um corte de cabelo com um tratamento diferenciado, né? Vou atender os clientes bem, vou trazer ali uma experiência ali no local, vou agregar, sei lá, talvez um ambiente mais família, que às vezes nas barbearias não tem muito esse ar, muito família, né? Acaba que tem muito barbearia que quer ficar... o famoso, é que nem os casos dos restaurantes gourmet. Quer botar o gourmet, quer deixar tudo preto, acabou. Mas a barbearia, às vezes, não tem realmente esse ambiente família. Algumas barbearias têm só aquela ideia do que o cara chega, às vezes, enfim, toma uma cerveja ou algo do tipo. Não tem algo muito diferente. Então, cara, de repente, deixar um ambiente mais família, né? Então, você identificar esses valores, identificar o diferencial que a sua marca ela pode trazer, que a barbearia pode trazer, e, de repente, colocar ali um ambiente, uma experiência que o cliente ele vai ter de chegar ali e poder levar, sei lá, os filhos, poder levar a esposa. Então, tudo isso vai agregar
em benefícios muito mais que o produto em si. É como você falou, às vezes o produto ele não tem que ser o melhor. Às vezes o produto, às vezes você só tem que agregar valor ao produto, sabe? Então, realmente, esse é o importante. Você entender sua missão, entender os valores do seu negócio, o que você quer fazer e, né, encontrar aí esse gancho. Pode ser tornar, nesse ramo de barbearia, né, tornar um ambiente mais família, tornar ali o atendimento personalizado. O atendimento personalizado. Vamos supor que você tem uma barbearia. Já pensou, de repente, colocar ali no WhatsApp um atendimento, né, um cara para ficar responsável ali pelo atendimento, para levar você, te explicar como é que você chega lá. Isso tudo são coisas que diferenciam as barbearias. E, querendo ou não, se cria um relacionamento. Eu não me lembro, eu não me esqueço até hoje. Eu fui uma barbearia durante muito tempo, que ela foi muito acima do valor que eu geralmente cobrava, que eu geralmente gastava. Eu gastava, enfim, em torno de X valor. A barbearia cobrava, tipo assim, XX, o dobro, praticamente. Só que os caras, eles me atenderam muito bem. E além deles me atenderem muito bem, eu lembro que no próprio dia que eu cortei, eles pegaram meu WhatsApp, aí eles mandavam sempre algumas paradas pra mim, conversavam comigo, trocavam uma ideia e tal, que sei lá o quê. Cara, eu fiquei cortando o cabelo muito tempo com eles. E por um preço que eu não estava acostumado a pagar. Entende? Então, o que eles se tornaram de diferencial? E aqui, onde eu moro, tem muita barbearia do mesmo segmento que eles, do mesmo jeito que eles, mas eles conseguiram fidelizar um cliente. De que modo? Poxa, tornando o atendimento diferenciado, conversando com o cara ali pelo WhatsApp, conversando, mandando mensagem. Então, tudo isso é uma estratégia, né, que para você que está entrando aí, que tem um negócio, se você começar a trazer essa estratégia para o seu negócio, diferenciação, seja onde que for, atendimento, experiência na loja, isso vai trazer, com certeza, duas coisas muito importantes, que é a fidelização, o cliente, o seu público vai ser fiel a você, e a segunda coisa que é justamente aquele marketing boca a boca que a gente conhece. A pessoa, quando gosta, ela fala bem do seu serviço para outras pessoas, elas fazem uma propaganda para você que você não precisa quase que nem fazer nada. Né? Maneiro. Entrou aí, ó, o Ciro, o grande Ciro, tubarão do marketing. Tubarão do marketing. É o homem. Caso queira deixar uma pergunta aí, mano, fica à vontade também. Então, nesse aulão de brand, Davi está trazendo aí conteúdos aí muito legal, né? Na questão a gente trouxe aqui um exemplo prático da barbearia, de como uma barbearia pode se posicionar, né, ali. E falamos também da questão de que o brand, né, ele traz essa questão de que não é questão de ser o melhor, mas questão de ser diferente, né? Perfeito. A Apple, né, ela é ali, ela consegue vender mais no mercado de celular do que uma Samsung da vida, né? Sim. Será que é porque só é melhor ou porque é diferente, né? Então, assim, são contextos que a gente traz. Você falou da barbearia aí, né, mano? A questão também, né? Ele pode se posicionar de uma forma que ele não fale nem de corte, né? Ele pode trazer a questão da experiência, o benefício, né? Tipo assim, isso. Levantamos sua autoestima. Isso. Me fugiu a palavra aqui agora. Questão não só de trazer, né, que é o corte, mas a experiência, né, Isso. de ficar à vontade ali no local. Né? Eu até perguntei uma vez pro menino lá da Flow, os designers, né, falei, cara, o que te levaria numa barbearia? E aí eles falaram, cara, se tiver um Play 4, lá já é o ideal também. Tá aí outro ponto, que é justamente o público, né? Que é o quê? Poxa, por que para eles foram uma questão interessante um Play 4? Foi porque é um público jovem. Então, talvez você tenha que definir isso, né? Talvez na sua rua, cara, às vezes, vamos supor, você tem uma barbearia ali. Aí na sua rua só tem jovem. Aí tu vai lá, deixa a barbearia toda quadrada, toda engomadinha. Aquele piso de açougue da barbearia. Entendeu? Deixa desse jeito, cara, não vai adiantar. A idade da galera que tá perto de você é uma idade jovem, uma galera que, né, que nem você falou, tipo, pô, às vezes quer jogar um videogame, quer chegar ali na barbearia que fazer isso. Então, outra parada seria, né, o público. Legal.
E, cara, a questão também, né? Um outro exemplo prático, vamos trazer aqui, é de roupa, né? O mercado de roupa. Cara, como que as marcas conseguem se diferenciar nessa guerra de preço? Por exemplo, estou falando aqui nome de marcas, né? Mas não sei nem se eu vou tomar depois um bloqueio por causa disso. Verdade. Por que que, por exemplo, a marca da Reserva, que é uma marca de roupa, a gente vê que o brand deles é sensacional, né? O que que diferencia eles de uma outra marca de roupa, na tua opinião? Cara, então, eu acredito que Tem um muito dessa, isso, muito dessa questão, incluindo um pouco da experiência, né, que nem a gente conversou. Eu acredito que a experiência de marca da Reserva é justamente o ponto mais diferencial dele em relação às outras marcas. É como a gente conversou aqui. Acaba que toda marca, né, ela vai ter um nicho muito semelhante um ao outro, ou seja, vai ter uma marca que vai vender roupa, vai vender short, vai vender camisa e tudo mais, mas o que que vai ser mais forte dela? Então, acho que é muito essa questão da experiência, né, do fato da exclusividade ali das pessoas que compram dessa marca. Eu acredito que entra muito disso. E eles conseguiram, hoje em dia, se posicionar de forma realmente estável no mercado, né? A gente consegue ver que realmente hoje é um diferencial deles, algo que eles conseguiram agregar bastante. E tu falou também da questão, né, cara, de posicionamento e propósito, né? Que são duas coisas também que o brand ele trabalha bastante, né? Enquanto Uhum. o posicionamento, né, vai ser o que que você quer, né, criar para o mundo, né? Isso. O propósito é o que que você quer deixar, né, de marca no mundo, né? Perfeito. Essa abordagem eu achei muito interessante também, né? Eu acho que é O interessante também. propósito, pode, repete aí, Oi? que você foi, repete aí, que você foi interessante. Então, que o posicionamento, né, ele trata da questão de como, né, a gente vai criar para deixar a marca no mundo, né? Enquanto o posicionamento, E ele deixar vai a marca. tratar a questão de como você quer deixar essa marca, né? Olha o Perfeito. tubarão aí, Se- tubarão produtor. É se- certo o Ikigai para analisar o propósito? Fala aí, quer responder essa? Se tu quiser também responder. Pode falar, pode falar. Então, né, o Ikigai ele é a questão, né, da questão de propósito, né, uma metodologia, se eu não me engano, japonesa, né, que traz essa questão de analisar, né, meio que um filtro ali para analisar o propósito. Eu acho que é legal, cara. É legal trabalhar, porque no Ikigai você tem questões como vocação, você tem questão como paixão, né? Então Uhum. é legal a gente trabalhar, né? Tudo aquilo que é uma metodologia para agregar, né? Para trazer Uhum. as informações mais completas é interessante, né? Para o brand, né? Por Sim. exemplo, a questão do quando eu tenho o propósito, né, muito claro, o David Ark ele vai dizer assim, ó, crie itens obrigatórios que tornarão os seus concorrentes irrelevantes, né? Criar um Perfeito. item obrigatório, né? Como que a gente, por exemplo, cria um item obrigatório, uma Nike competindo com a Adidas, né? Como que ele vai criar um item obrigatório ali? Cara, é a questão de um tênis com um tênis para esportistas, né? Ele não está falando ali Uhum. que o teu produto, o produto, né, é melhor do que o concorrente, mas ele está se diferenciando, trazendo um diferencial, né? Isso. Então, assim, a questão Perfeito. do propósito, né? O propósito ele vai falar sobre a razão, né, de existir no mundo, né? Eu já ouvi falar dessa metodologia do Ikigai, tem até um amigo meu que escreveu um livro sobre isso, né? Eu acho muito interessante. Complementa aí Bom, também. Você acha? Não, então, você falou essa metodologia, queria aproveitar para poder perguntar. O Ikigai, no caso, pelo que você explicou, é algo diferente do que eu estava achando. No caso, você explica aí como é que funciona essa metodologia. Então, eu tenho que abordar mais um pouco, né? Mas basicamente o Ikigai
é um termo, né, japonês, onde ele vai trazer a questão da sua motivação para viver. Qual é a sua motivação para viver? Tô certo, Ciro? Mais ou Interessante, menos isso? interessante, Tô entendi. falando besteira. E ali a gente vai ter pontos, né? Como Interessante. paixão, vocação, É né? uma Outras. própria ferramenta na própria internet que ela oferece isso. Eu acho que dá um Google depois aí, Ah, ele traz tá. um pouco do conceito. Mas é a questão da clarificação do propósito, né? Sim, Eu acho que é. entendi. Maneiro. É, cara, pode ser, assim, pelo que você explicou também, né? Deu um Google aqui também. Realmente parece ser bem interessante. Querendo ou não, o branding ele vai ser, se tratando de marca pessoal, até um pouco como o Gabriel pontuou aqui, ele vai trazer um pouco do olhar para dentro. Então, definitivamente, você vai ter que se ver ali como empresa, qual é o seu propósito, quais são os seus valores, qual mensagem você quer passar. Tudo isso você vai ter que pensar ali. E caso tenha uma ferramenta, né, como o Ikigai ou outros tipos de ferramenta que facilite isso, pode ser. Mas no final das contas, vai meio que voltar a mesma coisa. Você olhar um pouco para dentro e ter que mensurar essas questões. Qual a mensagem que quer passar, que quer transmitir, né? Se você, quando a gente pensa nessa questão de branding, a gente pensa não só em vender, porque tem muitos negócios que acabam, em 2022, acho que teve uma estatística que saiu, que teve uma porcentagem muito alta de negócios realmente caindo ali, né? Perdendo em vendas, enfim, falindo até. Então você percebe que não é nenhuma questão de, eu estou num período agora de venda alto. Né? Não é apenas isso, embora faça parte. Mas é você vender agora e continuar vendendo. Então é passar o tempo, realmente as pessoas se lembrarem de você, se lembrarem dessa marca. Eu estava lembrando de algo muito interessante recentemente, que quando eu era pequeno, cara, eu estava no McDonald's, e era pequenininho, era criança, e aí eles têm aqueles brinquedos de McDonald's que eles deixam lá na porta, né? Escrito, se eu não me engano. E aí eu tava brincando lá, que sei lá o quê, do brinquedo. Cara, eu lembro dessa memória até hoje, porque foi um dia, tipo assim, pra mim, quando eu era criança, muito divertido. Então, tipo assim, foi irado. E o fato de que eu associei a marca McDonald's a esse dia muito divertido. Então, acabou que foi passando o tempo, né? Conforme toda vez que eu ia, quando eu era pequeno para lá, eu já associava, poxa, diversão, um lugar de felicidade, um lugar bacana, eu vou ganhar o meu McLanche feliz. Então, tudo isso, quando a gente vai ver, era uma coisa que foi definida lá atrás, conforme você disse. A proposta de valor, o propósito da marca, a missão da marca, isso foi definido lá atrás, quando eles pensaram, amo muito tudo isso, né? Então, quando eles pensaram, pô, McLanche feliz. Então, qual será que o sentimento que eles queriam trazer por detrás disso? A felicidade, sentimento de felicidade, sentimento de prazer. Então, você vê como passa o tempo, realmente a memória afetiva que permanece é tudo estratégico, estrategicamente falando, foi tudo proposital, sabe? Então, realmente foi algo que funcionou e algo que, se qualquer pessoa começa a aplicar isso no negócio, vai passar a funcionar. É uma coisa que a gente percebe, é notório, sabe? Cada um, eu tenho certeza que você que está vendo essa live aqui, deve ter alguma marca aí que você se lembra, que você teve alguma experiência de tanto positiva, enfim, qualquer coisa que você já consiga se lembrar. Isso tudo é branding. Toda vez que você pensar, enquanto a gente estiver falando, em alguma marca aí, alguma coisa que você tiver associando essa marca, seja a qualidade, seja uma experiência que você teve, seja, enfim, qualquer coisa, isso é o brand. Isso foi proposital para poder fazer com que você se lembre mesmo. Legal, legal. E trazendo essa questão também, né? Ó, o Júlio também entrou aí. Seja bem-vindo, Júlio. Grande Júlio. Cara, a questão do posicionamento e propósito, né? Continuando aí essa questão, eu acho que está muito interligado, mas existe uma diferenciação, né? Que o posicionamento, ele nasce na cabeça, né? É uma questão mais racional da parada. E o propósito, ele nasce no coração, né? É uma questão já ali mais emocional, né? Então, assim, a proposta Perfeito. do valor, ele pega muito isso, né? Essa questão funcional, questão emocional, né?
Isso aí, perfeito. É justamente como você disse, né? Poxa, esse exemplo do McDonald's. Foi tudo pensado para poder trazer um benefício emocional. Né? E quando a gente pensa em benefícios emocionais, a gente pensa em o que vai trazer, né? O que a pessoa vai sentir quando ela usa aquilo. É, vamos supor aí, voltando ao exemplo da Apple, né? Você se sente como se você usar um produto Apple? Você sente que você, de repente, está se sentindo com uma qualidade melhor? Se você sente que você está, talvez, mais antenado com a tecnologia? Todos esses sentimentos que vão ter em volta do produto, eles são os benefícios, benefícios emocionais. Esses benefícios emocionais é tudo propósito. É tudo aquilo que a marca já pensou em trazer. Então, realmente, intimamente ligado a essa questão emocional, né, tá justamente a forma com que você vai destacar tanto os diferenciais da marca como o propósito da marca. Isso tudo vai transmitir emoções para o público, né? E é interessante, né, cara, a guerra que eles têm, né, assim, marketing, que a gente chama de marketing de guerrilha, né, que é o marketing ali mais urbano, em questão de ser territorial, né, o Sim. Burger King, né. Interessante trocadilhos que eles fazem, né, é Sim, igual uma outra marca também que tem talvez um brand aí, muita gente não, né, talvez não tenha se atentado, né, mas é a Coca-Cola, né. Coca-Cola também trabalha muito essa questão do brand. O Rodrigo Marcel entrou aqui, ó, bem-vindo. Marcos, sim, pastor Thiago Santos, né? Seja bem-vindo aí também. Né? Caso vocês queiram deixar alguma pergunta aí, fiquem à vontade. Né? O Ciro também colocou aqui, ó, eu prefiro o PhD, ele é uma versão simplificada do Ikigai. Né? Maneiro. Então, assim, essa questão, né, do posicionamento e propósito é muito interessante, né? Porque enquanto o posicionamento também ele vai trazer a questão de você conseguir engajar os colaboradores, né, para alguma marca, né? O propósito ele vai fazer com que você crie embaixadores para essa marca. E aí vai cair isso naquele aí. conceito que você falou do marketing boca a boca, né? Perfeito, isso aí. É o que as pessoas. Existe uma definição que é a seguinte: o branding é o que as pessoas falam de você quando você não está perto. Então é muito disso. É justamente o que as pessoas vão falar de você. Às vezes tem algumas pessoas que gostam muito de investir em marketing, gostam ali de um bom visual e tudo mais, e fazem a parte do design. Mas aí quando chega na parte de branding, a pessoa pensa assim, poxa, não precisa, ou então até às vezes ali para contratar, sei lá, um social media, né? Ah, não preciso fazer um brand social media ali, uma parte de estratégia de conteúdo, não preciso disso, porque assim, já tá bom, vou fazer aqui mesmo, vou contratar meu sobrinho, vou fazer. Só que aí, o que será que as pessoas estão falando de você quando você, enquanto você está utilizando dessa maneira, né? Utilizando de uma maneira muito simplificada, uma maneira ali sem ser realmente um especialista, tanto na parte de brand quanto na parte de social media. Então, às vezes, realmente você precisa dar atenção a isso para ver o que as pessoas. Qual é a imagem que você vai deixar, né? Qual é a marca, assim como você falou, Gabriel, é justamente como uma marca que as pessoas vão deixar no mundo, né? Que a pessoa quer transmitir através do negócio dela. E essa imagem, a autoimagem que a pessoa vai gerar, vai ser de extrema importância para ela construir a reputação, construir, às vezes, uma comunidade lá na frente. Então, tudo isso, né, engloba justamente o marketing boca a boca. A imagem que a pessoa vai deixar. Legal, isso aí. Cara, vamos avançar aqui, Tem né? alguma pergunta aí? A Graciela mandou aí, ó, boa noite, Graciela, minha irmã, né, primogênita. Não? Não. Seja bem-vinda aí, né? Então, assim, mano, cara, qual estratégias que a gente pode usar hoje para elevar o valor de uma marca, né? Tanto no digital quanto no off, na tua opinião? Quais estratégias que a gente pode utilizar para elevar o valor de uma marca, né? É isso. Baseado um pouco no que a gente conversou, cara, o que você pode fazer para elevar o valor dessa marca, né? Como a gente falou, o brand ele não tornar as coisas
baratas, mas é deixar as coisas com o valor percebido. Né? E como que você faz para deixar esse valor percebido? Definindo ali justamente o propósito, definindo os valores do seu negócio. Existe uma marca, agora a gente já falou nomes, não. Eu acho que caiu aí. Vocês estão ouvindo aí? Vocês estão ouvindo? Não sei se o Davi caiu. Ou é aqui. Comenta aí, galera. Será que caiu e a gente não sabe? Aí que deu uma travada. Eu acho que caiu. Então, assim, como a gente estava falando, né? Cara, é muito importante a questão da gente investir, né, no brand, na gestão de marca. Né? Tudo aquilo que leva à gestão é importante ser trabalhado. Né? No brand a gente vai ter posicionamento, valores, cores, que vai trabalhar a identidade da marca também. Né? Por exemplo, cara, hoje investir em design não é mais uma questão de gosto, mas é uma questão ali de ser meio que obrigatório, né? Você investir em um design bom, porque é como se você estivesse investindo em questão de roupas no digital. Né? Então, assim, design é importante, né? Ter ali uma tipografia legal, cores, né, para trabalhar. Então, tudo isso influencia na questão ali do brand. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui novamente. Deixa eu ver aqui. Acho que travou. Então é isso, gente. A marca, né? Ela é uma estratégia. A marca é o rosto de uma estratégia de um negócio. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar. Tem até um acróstico, né? Que eu anotei aqui, que eu queria trazer para vocês também, né? Como essa live vai ficar salva, ela vai ficar salva aqui 24 horas, né, nessa plataforma do Instagram. Depois a gente vai migrar essa live aqui lá pro YouTube, beleza? Então, assim, um acróstico, né, para marca memória, atenção, repetição, coração e alcance, né? Olha o homem aí, o homem voltou, travou aí. Caiu aqui. Caiu aqui. Na verdade, minha internet que saiu sozinha do celular. Pode falar. A gente estava falando sobre... Criar valor, né? Isso, perfeito. Criar valor. É elevar o valor de uma marca. Né? Isso aí. Então, como é que a gente consegue elevar o valor de uma marca, né? Pra gente... Então, é definindo justamente o propósito da marca. Né? Então, a gente define o propósito da marca, define ali os valores da marca. E quando você define esses pontos, vamos supor, dar exemplo prático aí, de como você definir, destacar o valor da marca, não é isso? É essa a pergunta, né? Isso. Perfeito. Então, exemplo prático aí. Você define... lembrei até que eu ia falar, que é a respeito da Natura, né? Então, a Natura, a gente percebe ali que o propósito dela, ela fica muito claro. De que modo? Poxa, é uma galera mais brasileira, é uma galera que às vezes que se preocupa ali com questões naturais, né? Se preocupa ali com o meio ambiente. E tudo isso você percebe que isso transmite muito bem. Então, o produto... Então, muitas pessoas, né, acabam comprando a Natura e compartilhando da mesma... e comprando efetivamente, né, pagando para poder receber um produto delas, por conta do propósito dela, por conta dos valores dela. Você percebe que a marca ela tem esses valores que conseguem ser transmitidos, então você acaba vendendo, e não só vendendo, mas como gera o termo que a gente utilizou aqui, que foi share of mind, que isso faz as pessoas se lembrarem da marca de modo positivo. Né? Então as pessoas se lembram da marca. Então, como que você vai ter valor? Como que você vai agregar valor à sua marca? Definindo valores, definindo missão da marca,
tudo isso, o propósito da marca. Que aí, conforme for passando o tempo, as pessoas elas vão comprar de você, elas vão fazer parte não só por causa do produto, mas por causa do propósito, dos valores. A gente, no todo, né, Gabriel? A gente se relaciona com as pessoas muito semelhante a gente. A gente se relaciona por causa dos propósitos, por causa dos valores. As marcas também são assim. Então, às vezes, é justamente entender que a marca, David Ark, ele começa a trazer um pouco desse conceito, né? Marcas como pessoas. Então, ele faz a seguinte pergunta: pô, se sua marca ela fosse uma pessoa, como que ela seria? Né? Se você pensar na sua marca aí sendo realmente uma pessoa, ela seria uma pessoa mais introspectiva, seria uma pessoa mais extrovertida, seria uma pessoa com valores claros, seria uma pessoa séria, seria uma pessoa mais divertida. Quando você consegue pegar tudo isso para poder transmitir os valores da sua marca, transmitir o propósito da sua marca, você tem um bom valor agregado a ela. E aí você com certeza vai vender, e não só vender, como ser lembrado entre as pessoas. Né? Tô segurando aqui porque acho que minha internet só se ficar assim que ela, tá funcionando. Beleza. Não pode... Bom, muito bom. Cara, como a gente também pode trazer aí algum tipo de para posicionamento. Posicionamento de marca, né? Isso, Posicionar a sua opinião. marca. Estratégia que a gente pode Sim. hoje. Cara, para posicionar a marca, assim, o termo branding, ele é um termo um pouco conhecido, né? Hoje, assim, as pessoas ainda confundem branding ainda muito com identidade visual. Acaba que as pessoas falam assim, o que é branding? O cara vai fazer uma identidade visual lá para mim. Mas brand, ele está agregado tudo isso que a gente conversou agora. E para posicionar a marca, você precisa justamente definir e entender em que ponto que você está no seu negócio agora. Porque no seu negócio você está entrando nessa live aqui agora, você precisa justamente entender a missão do seu negócio, entender os valores do seu negócio. E com isso, né, você vai agregando lá a personalidade, você vai agregando lá não somente o produto que você vai entregar, mas aquilo que você vai gerar de benefícios além do produto, como, por exemplo, benefícios de autoexpressão, né, que é justamente quem a pessoa é quando ela consome aquele determinado produto, ou benefícios emocionais, né, que como que a pessoa se sente quando ela compra aquele produto. Então, tudo isso, né, você vai gerar um posicionamento de marca. O que é posicionamento? Né, as pessoas... posicionamento é essa minha lembrança que eu comentei agora, de quando que eu era criança e fui na brincadeira lá do McDonald's, e aquilo me marcou. Passou o tempo, eu associei aquele lugar, um lugar de diversão, um lugar de entretenimento, isso, McLanche feliz, tudo entrou no combo ali para poder me deixar uma experiência. Né? Então, o que é posicionamento? É tudo isso que engloba a nossa percepção. E como deixar esse posicionamento? Definindo essa percepção. Sabe? Se você não deixe, uma dica aí para você, se você estiver começando um negócio, não deixe seu negócio por definir. Defina ele, né? Direciona aí para onde que ele tem que ir, o que ele tem que fazer, que com certeza você vai trazer bastante diferencial, com certeza você vai agregar bastante valor. Legal, né? Legal isso aí. Cara, tem alguns hacks também que eu vou compartilhar aqui, ó, especialmente para essa live, mano, sobre declaração de posicionamento, né? Até naquele curso, né, que a gente fez, né, sobre branding, ele vai falar pontos, né, que é interessante trazer para a galera. Então, assim, primeiro ponto, concentre-se nos pontos fortes do seu produto ou serviço, né? Se concentrar nos pontos fortes do seu produto ou serviço. Vai trazer benefício funcional da parada, da marca. Segundo, leve em consideração a situação atual do mercado. Né? Isso aí. A gente está olhando o mercado, né? O que está acontecendo ao nosso redor. Terceiro ponto, conheça bem a sua concorrência, né? E quarto, sim, leve em consideração os tipos de estratégia de posicionamento que a gente trouxe aqui, né? Sim, perfeito, isso aí.
Repete aí para quem não escutou, também para poder assimilar isso aí. Concentre-se nos seus pontos fortes, né, nos pontos fortes do seu produto, ou seja, né, o segundo ponto é leve em consideração a situação atual do mercado, né, a questão de conseguir olhar como está, né, a nossa volta. Terceiro, é conhecer bem a concorrência. Alguns chamam de benchmark, né, que é a gente está estudando a concorrência. Cara, o que, que eu posso pegar ali que a concorrência está fazendo? Né? Por exemplo, não vai fazer igual algumas marcas fazem de tentar copiar o produto, né? Mas é tentar pegar ali um ponto-chave, pode ser o mesmo produto, igual a gente estava falando no início da live, da questão da Uhum. cremes dentais, né? Que eles têm o mesmo Sim, produto, mas posicionamentos diferentes. Uma foca na refrescância, outra foca na saúde bucal e outra foca no clareamento dental. Posicionamentos diferentes sim, do produto. Não é que um produto é melhor que o outro, mas é a questão de ser sim, diferente, né? Então, assim, é conhecer bem a concorrência e a questão também de levar em consideração os tipos de estratégia de posicionamento. Né? Tá, acho que tá fogos aqui, parece que você está trabalhando aí. Né? tá dando pra ouvir um pouquinho. Mas todo mundo pode te ouvir, tá? Tua voz tá sobressaindo. Do nada, né, mano? É. Então, assim, é isso. Que é a questão de conhecer, né, o posicionamento da marca, saber o produto, conhecer o mercado. Né? Então, assim, Davi, quais as considerações aí finais? Então, considerações finais. Eu tenho um link no meu Instagram, e até porque acaba que quando a gente conversa, te aborda de forma mais profunda tudo isso que a gente está conversando, algumas pessoas podem ficar um pouco, caraca, muita coisa, né? Tipo assim, tudo isso e tal, sei lá o quê. Eu nem sabia que minha marca tinha um propósito, eu nem sabia qual era o meu propósito, nem sabia qual eram os meus valores. Como é que eu vou passar isso tudo para minha marca? Eu fiz um PDF, tá? Uma espécie de e-book, onde que no meu link ali no Instagram, ele está explicando um pouquinho sobre o que que é um social media, o que que é um personal brand ali, e qual a função dele, qual é a eficácia dele, né? Para você ter totalmente gratuito. Então, se você estiver assistindo essa live aí e você quiser acessar ali, baixar, é só você deixar seu e-mail, eu vou estar enviando para você, e aí você vai poder ficar mais inteirado aí nesses assuntos, tá? Vai poder ter uma clareza a respeito disso que a gente está conversando, que é um grande ativo, como a gente falou, um grande ativo de negócio, uma coisa que é importante para você ter, seja marca pessoal, seja uma empresa, isso vai ser muito bom para você. É isso aí. Quer falar? Tem considerações finais? Eu montei aqui por causa dos focos que estavam me atrapalhando aqui, mano. Oi? A questão, cara, também é uma consideração final que você trouxe até no início da live, né, na questão do exemplo da barbearia, a questão do atendimento. Isso. Cara, o atendimento, né, vai falar, né, dentro do brand, vai ser uma chave que a gente chama de relacionamento com o cliente, que acaba sendo uma proposta de valor ali para a marca, né? E, cara, um concorrente, ele pode, né, copiar ou neutralizar, né, benefícios funcionais, mas não é tão fácil copiar outros benefícios da marca. Né? Quem fala isso é o David Ark no livro Relevância de Marca. Né? Ele fala também que, especialmente aqueles que criam relacionamentos com o cliente, que vão além da funcionalidade, né? Estão por trás da definição de uma nova categoria ou subcategoria. Ou seja, cara, Perfeito. o produto pode ser o mesmo, né? Você pode fazer Isso um serviço, mas se você tiver um diferencial da sua marca, cara, você já está na frente concorrente, né? Então, acho que fica a aí. gente, né, nessa aula, né, de brand, que o Isso aí. diferencial para esse posicionamento é o ideal, né? Isso aí. Branding, existe uma imagem até que traduz isso muito bem, que é
como se fosse vários com uma cor e só um se destacando em amarelo. Não sei se você já viu essa imagem. Mas justamente isso. Branding é se você se destacar. Branding é você, perante, como o Gabriel falou aqui, né, como você falou, realmente perante muitos concorrentes ali, muitas pessoas que fazem a mesma coisa que você faz, às vezes tem uma ou outra coisa diferente, como você se destaca? Branding. Definindo seu brand, definindo ali seu público, né? Como você falou aqui, como a gente conversou aqui. Às vezes o cara ele é um público jovem, a gente está querendo trazer ele uma ideia totalmente diferente da ideia dele. Né? O cara quer jogar um videogame, a gente chega lá e faz corte, só corte de cabelo, esquece de oferecer aquilo que para ele seria bacana, de acordo com a idade dele. Então, brand é você pegar esse ponto de vista, né, a olhar do ponto de vista do consumidor, né, do ponto de vista do cara que está indo lá consumir. Né? Se você está começando um negócio, se você tem uma marca pessoal aqui, você não precisa só olhar, né, do ponto de vista... às vezes a gente tem essa tendência de olhar só do ponto de vista do empreendedor, só do nosso ponto de vista, mas pegar ali do ponto de vista do cliente e ver como é que vai ser a experiência dele, ver como é que vai ser aquilo que ele vai sentir, né, quando ele consumir essa marca, consumir o seu produto. Isso é branding. Para isso, você não precisa pensar em tudo isso sozinho, né? Você tem como estar realmente contando aí com profissionais e eu aproveitando aí para enfatizar tanto a questão desse PDF, né, que eu deixei justamente para poder deixar mais claro ali para você o que significa, o que é um social media, o que é um personal brand, para você poder manter mais claro, como também esse que o Gabriel também tem, que é estratégias de negócio para empresas que estão começando. Legal. Então é isso, né? Fica aí as considerações finais já feitas. Davi, muito obrigado aí, mano, pelo teu tempo, pela disponibilidade aí. Qualquer coisa, a gente está junto aí. Valeu, irmão. Abraço. Valeu, galera. Valeu, gente. Tamo junto. Vamos tirar um print aqui primeiro, né? Pode crer. Deixa eu tirar aqui. Quase esqueci. Deixa eu desativar os comentários aqui rapidinho, só pra gente fazer a nossa... Tira aí, você me marca, que eu tô conseguindo tirar aqui não. Beleza. Faz aí a tua posição aí, ó. Pra tirar uma foto maneira. Oi. Top. Tamo junto, mano. Tá aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.